Já que o Mauro falou, né, que pra ele a partida é mais, quando tem tanto gol assim, tem mais um lado de pelada, o Luxemburgo, Mauro César Pereira, ele valorizou. Falou que os dois times foram pra buscar o resultado, pra ganhar, não tiveram só preocupação de só defender. Aí eu vou querer agora escutar o Vanderlei Luxemburgo e ver aí o que o Mauro tem a dizer sobre a declaração do técnico do Corinthians sobre a partida. 4-4 entre Corinthians e Grêmio. Bota aí o Luxo. Primeiro, temos que salientar que foi um grande jogo, que as duas equipes buscaram ganhar. Em momento algum, as equipes tiveram a preocupação de só se defender em busca do resultado. E só transição ofensiva ou contra-ataque. Não, foi um jogo de 5 contra 5 praticamente, ou 4 contra 4, e transição o tempo todinho, vertical o tempo todinho. E então, isso foi um jogo que é o que nós gostamos do futebol brasileiro, né? Agora, isso vai acontecer assim, né? Nós tínhamos um time que era mais reativo, né? E aí agora nós botamos um time mais proativo, jogando mais em transição e no campo do adversário. Você jogando mais proativo, você vai ter uma equipe mais vulnerável. Quando você pega uma equipe que é terceira colocada no campeonato, que tem bons jogadores, você vai estar vulnerável, você vai tomar gol. O importante é que nós tomamos 2 gols, viramos para 3, né, no primeiro tempo, tomamos outra virada e conseguimos reagir e tivemos essa possibilidade ainda, e eles também tiveram. Então foi um jogo muito aberto. Claro que eu não gostaria que acontecesse, eu gostaria de 4 gols e não tomar nenhum. É o que nós teremos, mas infelizmente eles têm qualidade também. É um time difícil de ser marcado pela qualidade deles. Agora, se nós tivermos que buscar alguma coisa dentro de competição, nós temos que tentar botar a equipe, principalmente jogando em casa, mais para cima do adversário, e vai se ficar vulnerável, mas vai ser mais em cima do adversário, mais jogando. A única coisa que nós temos que ter um pouco de cuidado é que nós temos um meio campo de toque de bola. E se nós entrarmos para a intensidade, nós pegamos prejuízo. Aquela só da intensidade. Nós temos que mastigar a bola, jogar um pouco mais de futebol, fazer a bola girar para a direita, virar para a esquerda, encontrar o momento certo. Foi como saiu o 4º gol. Vai para lá, vem para cá, daqui a pouco chega num jogador de lá de campo, ele vai dar o drible, vai fazer a jogada. Então é isso aí que nós, eu acho que precisamos fazer, até porque nosso time tem essa qualidade. Olha aí, ó, o Vanderlei Luxemburgo, Mauro, falando, antes era reativo, aí criticavam. Agora a gente foi propositivo, a gente está propondo o jogo, a gente está indo pro ataque, teve virada, empatamos de novo. Tem fundamento a declaração do Luxemburgo, na sua opinião? Ele está no discurso dele, está correto, ele está discursando em defesa do próprio trabalho, vai falar, nosso time errou muito defensivamente, não vai dizer isso, né? Os dois times falharam muito defensivamente, no jogo acontece em 4-4 impunemente, né? Times que marcam mal, se defendem muito mal. E aí você tem aí esse placar bailarino, né? Esse festival de gols. Não é por acaso. Você vê outras jogadas, estamos vendo outros lances, a facilidade com que se chega na área do Corinthians a finalizar, muita liberdade, marcação frouxa. Isso é defeito dos dois times. Agora, como eu falei, uma defesa ruim. Olha a facilidade da troca de passe, ó. Isso aí é um time que se defende bem? Isso é um horror. É um time que se defende muito mal. Agora, como o Grêmio também é um time que não sabe se defender, o Corinthians também aproveitou e virou o jogo rapidamente, fez 3 gols, quase que um colado no outro. Mas ele está defendendo o lado dele. Acho que não está errado não, só apenas discordamos. O Grêmio tem uma coisa, o Grêmio tem o 2º melhor ataque e a 6ª pior defesa do campeonato. Quer dizer, o time que está em 3º lugar e tem a 6ª pior defesa. Tomou 31 gols em 23 jogos. Isso dá quase 1,5 gol por jogo, é muita coisa. O distinto público está comemorando, né? Porque esse é um placar que é uma curtição. Mas é aquele negócio. Para muita gente foi uma peneira. As defesas foram peneiras, né? E poderia ter sido até um placar maior se os goleiros não tivessem participação. Mas para o distinto público é uma curtição. Mau resultado para o Corinthians, que continua próximo da zona do rebaixamento. E isso ficou muito claro nas declarações dos jogadores, de muitos torcedores apaixonados. É clássico, 4-4, essa coisa toda, mas continua lá, contato visual com a zona do rebaixamento. E o Grêmio está reclamando, com razão, né? Porque poderia ter ficado com um dígito só, a diferença em relação ao líder do campeonato. A gente vai continuar falando desse jogo, né? A gente botou aqui o Vanderlei Luxemburgo, dando a declaração dele, e agora o Renato Gaúcho, Mauro César Pereira.
Porque o Renato Gaúcho, ele reforça o discurso do Vanderlei Luxemburgo e ele diz o seguinte: foi uma das melhores partidas do campeonato. Muitos gols e até golaços. Vamos escutar aí o Renato Gaúcho sobre a partida, o empate entre Corinthians e Grêmio. Eu já falei com o meu grupo, o presidente também, eu concordo com ele, foi uma das melhores partidas do campeonato, muitos gols, muitos lances, foi um jogaço. Eu estava falando isso com o Vanderlei Luxemburgo também, com os próprios jogadores do Corinthians. A minha única crítica que eu tenho sobre o meu time foi aqueles últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, onde deu uma pane. E nós tomamos 3 gols relâmpagos no Corinthians, onde nós tínhamos total domínio da partida. Estamos valorizando bastante a posse de bola, criando, botando o time do Corinthians para correr atrás da gente. De repente deu aquele apagão, o Corinthians achou, não, conseguiu fazer aqueles 3 gols. Conversei com eles no vestiário. Não adianta vocês me perguntarem que eu falei com eles no vestiário. Vamos fazer de conta que eu dei um beijinho em cada um. Pronto, na tese de cada um, vamos voltar lá que tem mais 45 minutos. Nós voltamos. Com muito empenho, buscamos, empatamos, viramos a partida, depois tomamos o gol. Enfim, as duas equipes jogaram para dentro, as duas equipes buscaram o gol, mas pelas circunstâncias do que aconteceu até os 30 minutos, 30 e poucos minutos, a gente não podia ter dado aquele mole no final do primeiro tempo. E fica esse gostinho amargo, né? Nesse último lance do pênalti. Olha aí, Piperno, ele fala que não poderia ter dado aquele mole no fim do primeiro tempo. Realmente, estava 2-0 até os 44 minutos. Então, vamos definir bem o que é dar mole. Se errar uma jogada, distrair 1 minutinho, 2 e tal, não sei o quê. Mas assim, você tomar 3 gols de sequência é uma overdose de moleza. Eu acho que o único gol que não foi ridículo foi o do Lucas Veríssimo. Porque o pênalti foi ridículo. O Vilha Sante faz um pênalti que não precisava ter feito. O do Yuri Alberto é bizarro. Ele tá sozinho na área. A gente já conversou aqui depois de outros jogos do Grêmio. Eu acho o seguinte: todos os jogadores de defesa do Grêmio são ruins enquanto defensores. O Grêmio não tem nenhum bom jogador de defesa hoje. O Kahneman é uma linda folha de serviço aí em favor do Grêmio e tal, mas não dá mais. Tanto que o Renato, no começo do campeonato, utilizava 3 zagueiros, porque sabe que o Kahneman tá lento e tal. Talvez ontem, né, ou em alguns outros jogos aí, vou, enfim, jogar contra o Corinthians, que tem sido um time pouco realizador e tal. Mas a verdade é que não dá para jogar hoje só o Kahneman mais um. Até porque o outro zagueiro vai ter que se preocupar com o atacante do outro time e também com o companheiro de zaga dele. O Reinaldo é um jogador que a gente sabe, né? Enfim, ele, durante a sua carreira toda, o Reinaldo foi um jogador que se caracterizou por avançar melhor do que marcar. Então, nada contra isso, né? Muitos laterais que acabaram, enfim, fazendo carreiras importantes jogando assim, mas desde que você tenha uma cobertura melhor, que não é o caso da defesa do Grêmio. Então, esse é o problema que o Grêmio, que talvez impeça o Grêmio de sonhar com algo maior. Acho que a campanha é muito boa, a gente está falando de um time que veio da Série B, ele é 3º colocado do Campeonato Brasileiro, não é pouco, há times mais prontos, até alguns com orçamentos maiores e tal, que já vêm com outros técnicos, outros trabalhos há mais tempo e que fazem campanha pior. Então, assim, a campanha do Grêmio eu acho muito boa, só que o Grêmio, mesmo assim, mesmo fazendo uma campanha boa, é um time defensivamente frágil. Esse tratado que ele fez sobre a defesa do Grêmio, guardadas as devidas proporções, pode ser levado também para o Corinthians. Porque o Corinthians tem tomado dezenas de finalizações, dezenas. E só não tem um número maior de gols sofridos, porque todo mundo sabe o goleiro que o Corinthians tem. Né? Que é fora da curva, diferenciado, faz tempo. Se não fosse o Cássio, o Corinthians estaria numa situação dramática, muito dramática. Então, é a mesma coisa. Em função disso, a gente começa a entender o 4-4 de ontem. Tá certo, Osmar? Deu para entender, né? Quer dizer, o sistema defensivo das equipes realmente não arranca suspiros. E a gente tem aqui, né? A gente falou muito dessa situação do VAR, só que o Corinthians, ele se aproximou de vez da zona do rebaixamento. Verdade. Com esse empate. Estou falando isso em todo o programa. Estão fazendo conta aí e tal. É verdade.
Porque quando você fala do Corinthians nesse jogo, o Santos venceu e venceu de virada. Aí você tem ali, ó, o Santos com 24, o Goiás e o Bahia com 25 e o Corinthians com 27. Vamos lembrar o São Paulo também, hein? É isso aí. Porque o São Paulo tem 28. O São Paulo tá a 4 pontos da zona de rebaixamento, sendo que temos 2 grandões ali na zona, Vasco e Santos. O Santos mais próximo e o Vasco se recuperando muito, venceu inclusive o Fluminense por 4-2. É uma situação bem complicada desse Corinthians. E na sequência vai que ter... fala, e também quero ouvir Mauro e Vanderlei. A minha aposta Corinthians, assim, eu não sou mãe de nada, né? Não tenho como prever o futuro, mas assim, olhando de uma forma bem lógica, eu acho que é imensa a chance do Corinthians chegar na 27ª rodada no Z4. Ele vai pegar Botafogo, a dupla Fla-Flu e vai sair contra o Fortaleza. Desses 4 jogos, o Corinthians é favorito em qual? Nenhum. Então, é isso. Não, quais são os próximos? É Flamengo? Botafogo, a dupla Fla-Flu e o Fortaleza fora. O Fortaleza Não, desculpa. São Paulo fora. São Paulo. Ele vai jogar pela... É o Botafogo, então. A gente vai botar aí os próximos jogos do Corinthians. Botafogo na Neoquímica Arena. Tá? Aí depois tem o Fortaleza em casa pela Sul-Americana. Mas aí não conta. Vamos falar do Brasileirão. Mas deve afetar na escalação do time. Ele deve poupar jogadores por conta da Sul-Americana. Até porque ele tá focando nesse título da E Sul-Americana. aquele jogo que aparece Deixa com o na tela, pode Fluminense deixar, é brasileiro. Pode deixar, ó. Tem o Botafogo na Neoquímica Arena. Depois o Fortaleza na Neoquímica Arena. Como lembrou o Mauro, ele pode poupar contra o Botafogo pra essa semifinal de Sul-Americana. Aí você tem São Paulo no Morumbi. Detalhe, São Paulo no Morumbi, São Paulo completo, porque aí já acabou a Copa do Brasil, certamente completo, e o Corinthians com o jogo é o sanduíche ali dos jogos do Fortaleza. Corinthians reserva o misto, provavelmente, esse jogo do dia 30. Será que ele vai de misto contra o Botafogo e contra o São Paulo? Ou só contra o São Paulo? É bem provável, hein? É bem possível, até ele botou o time lá em Fortaleza todo reserva quase, não dá para imaginar. Talvez o Botafogo não, o de São Paulo quase certo. E o São Paulo, se for campeão domingo, o que é mais provável que aconteça, você vai pegar um São Paulo motivadaço, querendo afundar o Corinthians pro rebaixamento e querendo também sair ele de baixo, ficar mais à vontade. Verdade, que vira confronto direto. O São Paulo tá perto da zona do rebaixamento. Esse jogo é um jogo bem esquisito pro Corinthians. E aí depois Flamengo e Fluminense. Ou seja, Mauro, o Corinthians também perdeu uma baita chance depois que conseguiu a virada de conseguir se distanciar, porque o Santos ganhou, né? Aí você pega ali o Flamengo e o Fluminense, o Flamengo precisando de pontos para poder ir para a Libertadores, caso de fato perca a Copa do Brasil. O Fluminense, se não passar pela Internacional, até lá já acabou também o mata-mata da Libertadores, também precisando de pontos para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, assim, esses jogos podem ficar ainda mais complicados, com adversários, de repente, mais interessados ainda nos resultados por razões diversas. Agora, é só frisar aqui que assim, tem uma bagunça de número de jogos, que é o seguinte: São Paulo tem 22 jogos, Corinthians tem 23, Bahia tem 24, Goiás tem 23, Santos tem 24, Vasco tem 22, América 22, Coritiba 22. O Santos reagiu, mas tem 2 jogos a mais que os 3 times que estão abaixo dele. Ou seja, o Vasco, se vence os 2 jogos atrasados, ele passa o Santos. Ele vai a 26. Se ele fosse a 26, ele passaria o Santos, o Goiás e o Bahia, né? No caso, o Goiás tem um jogo a menos. Aliás, tem um jogo só a mais que o Vasco. O Vasco está, assim, louquinho para sair dali, dando sinais de que vai sair do rebaixamento. E aí você tem a América e o Coritiba como candidatos que continuam fiéis ali à zona de rebaixamento, mas o Vasco quer sair. O Santos ontem venceu, então deu um sinal de vida. Então, assim, algumas rodadas parecia assim, é uma vaga só, 3 ali já estão indo pro espaço. Vasco, Coritiba e América. Coritiba e América continuam lá, mas o Vasco se reforçou, trocou de técnico, contratou jogadores, mudou o time, né, consegue ser competitivo, está conseguindo vitórias. Né, nos últimos jogos foram 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota para o Palmeiras com um erro de arbitragem naquele gol do Vasco. Era para ter sido um resultado melhor aquele jogo do Vasco ali. Era um gol de 1-0, inclusive, lá no Allianz Parque. Então o Vasco está competindo, cara. Então o Vasco está dando sinal que vai sair também dali. De repente, aumenta a concorrência. Aliás, já aumentou a concorrência, pode contar. E o Santos, outro que parecia condenado, ontem com a vitória sobre o Bahia fora de casa, você já começa a imaginar que possa continuar lutando também. No momento, só tem 2 times que estão afundados ali. E o América hoje joga contra o Bragantino. Então, se o Bragantino... Para essa turma toda aí, é ótimo o Bragantino ganhar, porque o América vai se afundando ali, dá as mãos ao Coritiba e ficam 2 vagas ainda para os que tentam sobreviver. O Cuiabá dos últimos 5 jogos perdeu 4, né?
Ele fez uma boa campanha lá no primeiro turno, deu uma distanciada, mas também é um que não tem muita torcida, Mas tem 29 pontos, pelo menos. Né? Então, ele tá a 1 ponto do São Paulo. Ele tá a 5 pontos do Santos, que é o primeiro dentro da zona. É porque tem alguns que já começa a perigar um pouco também. Tem alguns que eles têm uma sequência muito pesada. Então, por exemplo, o Vasco, desses jogos aí que o Mauro citou, o Vasco pegou o Palmeiras, pegou agora o Fluminense, foi jogar em Bragança, jogou contra o Grêmio. Então, o Vasco pegou vários times aí que estão entre os 8 melhores e passou, eu diria, com honra aí por essa fase. Agora melhora a estrada. Né? Então, agora a estrada, daqui a pouquinho, ela vai ser um pouco mais suave. Então, eu acho que desse bloco de baixo aí, o Vasco é quem está jogando melhor hoje. E o Corinthians tem que entender, e eu estou falando isso faz tempo, porque assim, ele não pode ter a Ponte Preta de 2012 como um espelho. Vou lá para a Sul-Americana, vou investir tudo, vai ser um título que a gente não tem e tal, né? Bom, a Ponte foi para a final da Sul-Americana e caiu. Então o Corinthians não vai ter refresco nesses próximos 4 jogos. O Corinthians corre um sério risco de acordar na 27ª rodada, olhar para a tabela e falar: poxa vida, todo mundo alcançou. O Vasco está perto, ou já alcançou, o Santos idem, o Goiás também. Como é que nós vamos fazer agora? O filme teve vários enredos, né? Porque em vários momentos nós dissemos aqui, tá no lucro. Tirando o Campeonato Brasileiro, está no lucro. Ele foi chegando, não foi? Surpreendentemente foi chegando. Então está no lucro. O importante é o pavor do rebaixamento. O importante é fugir da zona da confusão, como fala o Vanderlei Luxemburgo. Isso é importante. Mas já que está no lucro, vamos empurrando. A bola entra, vamos tentar faturar uma grana aí, garantir uma participação mais importante no futuro, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Lógico. Porque se o Corinthians entrar na zona do rebaixamento e cair, é um negócio dramático, né? Para um time grande, importante, está vivendo aí um período eleitoral efervescente, né? Efervescente. Então, o pavor é a zona do rebaixamento. Eu acho que, principalmente para o torcedor, para a direção, né? Porque as Copas, não tem time para isso. É um risco. Se não der certo uma coisa e ficar pendurado na zona do rebaixamento, é trem fantasma. É isso. A gente está falando aqui de um Corinthians que sofreu 17 gols nos seus últimos 14 jogos. Além disso, só ficou 3 desses 14 jogos sem tomar um gol. Ou seja, é uma defesa frágil. A gente vê que tem grandes ídolos nessa defesa do Corinthians. A gente tem Cássio, a gente tem Fábio Santos, a gente tem o Gil, a gente tem o Lucas Veríssimo, que chegou do Benfica, jogador que foi comprado por uma fortuna lá pro futebol europeu, seleção brasileira. Fagner. É uma defesa desse Corinthians, o Murilo foi embora. É uma defesa que tá bem frágil nesse momento. A gente tem finalizações sofridas nos últimos 5 jogos. 16 contra o Grêmio. 23 contra o Fortaleza. 16 contra o Palmeiras. 30 contra o Estudiantes, que foram 4 na trave, inclusive aquele massacre. 19 contra o Goiás. É uma defesa ruim, como você disse, né, Mauro? Porque a defesa do Corinthians, se for por nome, a gente falando aqui, é uma defesa boa. Lucas Veríssimo, Cássio, Fagner, mas não parece uma defesa que passe segurança pelos números. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Se nome sozinho ganhasse o jogo, domingo na final da Copa do Brasil, o Flamengo venceria o São Paulo, né? Não basta colocar seus nomes em campo. PSG seria campeão da Champions League, né? Com Messi, Neymar e Mbappé e seus Blue Caps, né? Teria sido campeão. Não basta isso. Quando os dois técnicos fazem coro, falando do jogaço, entre aspas, evidentemente eles não querem entrar nesse pormenor, que são as falhas graves dos seus times. Se os times falham defensivamente, é claro que as digitais dos treinadores estão ali. Eles são os responsáveis pela montagem das equipes. E você pode ver, tem gol do Grêmio, o jogador cabeceando dentro da área, sozinho, sem sair do chão. Cabeceando, quer dizer, que marcação é essa? Que defesa é essa do Corinthians, gente?
Como foi 4-4, e aí essa tendência de chamar de jogão, um jogo com muitos gols, repito, eu acho que não é um jogão, é um jogo animado, divertido, bom entretenimento. Quem não assistiu o jogo ontem, ligou a TV, o cara se divertiu, né? Ainda mais que não torce para nenhum dos dois. Pô, jogo maluco, né? Gol aqui, gol ali e tal. O que eu falei, é como um filme de ação, é um entretenimento. Não é um jogaço. Jogaço, dois times têm que jogar bem. Jogar bem é defender bem e atacar bem. Duelos difíceis, o gol é difícil. O futebol, ele tem uma característica que, vou dizer que é única, mas é rara nos esportes, que é a pontuação baixa faz com que a marcação do ponto, que é o gol, ela tenha um valor muito grande. Por isso que quando o cara faz um gol, ele comemora tanto, e uma cesta no basquete, o cara nem comemora, porque o jogo continua e a toda hora tem cesta. Ponto no vôlei, não tem a mesma comemoração. Porque no futebol, para você fazer um gol é difícil. Handebol, todos esses esportes é ponto toda hora. Agora o gol não, às vezes você fica ali e faz um gol só. Palmeiras e Goiás, o rapaz lá, o Breno Lopes, lá perdeu lá o controle, ontem foi se desculpar lá na sede da torcida Mancha Verde. Por que o cara tem aquela explosão ali de emoção, independentemente de excessos e tal? Porque é difícil, cara. No último minuto ali, nos acréscimos, 0-0, 0-0, 0-0, é uma explosão, o torcedor enlouquece, o futebol é diferente. E por que isso acontece? Porque, em geral, times que se defendem bem dificultam o adversário, não permitem que você finalize toda hora ali, faça 30, 20 chutes contra o gol, marque muitos gols. Quando acontecem muitos gols, aí fica um jogo animado, que o placar se movimenta muito, né? O jogo fica meio imprevisível, é um bom entretenimento, mas tecnicamente o jogo é ruim. O jogo é só olhar, não só os gols, mas a quantidade de finalizações de lado a lado, com extrema liberdade. Extrema liberdade, marcação frouxa. Isso é o quê? Se qualquer um dos dois estivesse diante de um adversário que se defende bem, tomava um coco. Se o Grêmio se defendesse bem, não ia tomar 3 gols seguidos do Corinthians, depois de fazer 2-0. A tendência era o Corinthians começar a se desesperar no segundo tempo e o Grêmio fazer mais gols. Mas o Grêmio também é uma bagunça defensiva. Então o Corinthians rapidamente foi lá e virou o jogo. Aí, como o Corinthians também é uma defesa muito ineficiente, muito mal treinada, o Grêmio vai lá de novo e consegue a reação. E se vira para lá, vira para cá. Olha, eu vou devolver a palavra para o Mauro. A gente vai voltar aqui para a Rádio Jovem Pan em 3 segundos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você estava concluindo aí sobre essa defesa frágil do Corinthians. Então, é isso. O Corinthians é do Grêmio, né? Então, isso explica a quantidade de gols, o jogo dito emocionante e tudo mais. De fato, fica emocionante, mas o discurso dos técnicos, ele faz sentido do ponto de vista deles. São times mal treinados. É só observar como os gols são marcados e a quantidade de finalizações com liberdade dos jogadores lado a lado. Vander. Eu acho a mesma coisa. E com relação nós falamos um pouquinho antes aí, dezenas de chutes, né? A defesa do Corinthians permite que aconteça. Os jogadores que o Asmar citou aí, jogadores experientes, né? Todos eles são experientes, todos eles são rodados. Mas aí é o seguinte, não precisa ser nenhum timão do outro lado, um grande time do outro lado, para chegar toda hora na frente da defesa de um clube de futebol que não tem cobertura, que o meio-campo permite que cheguem. Tem uma série de coisas. Você pode colocar lá os melhores zagueiros, 4 zagueiros foram citados aqui, e chega todo mundo. Os caras não conseguem segurar. Quer dizer, é muito comum isso. Ou então um ótimo sistema defensivo, mas o time adversário fica 90 minutos em cima dela. Uma hora a bola entra, cara. É muito difícil você só defender. Existem várias maneiras. Claro, eu vou enfrentar um time muito forte e eu não quero sair. Mas eu preciso sair em algum momento. Tentar dar uma estilingada, pegar, como diria o César Sampaio, pega ratão, né? Dá uma estilingada, dá uma encaixada no contra-ataque, agora você só fica parado. E o oposto é a mesma coisa, 4 jogadores experientes, lá um grande goleiro, espetacular goleiro, mas um time adversário chegando toda hora, uma hora entra. Ontem foi uma peneira, já que eu usei aqui já, peneira dos dois lados. O distinto público saiu curtindo, irritado no final, especialmente o Corinthians, porque é mandante e está nessa fase que não pode perder a chance de faturar 3 pontos dentro de casa, né? Mais uma vez, com 37, 38 mil pessoas lá. Então, o empate fora de casa para o Grêmio é bom, mas não com essa situação que nós já destacamos aqui, com a arbitragem errando de forma inaceitável no final, impedindo uma penalidade que poderia fazer o Grêmio sair com a vitória.